Paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus irmãos e minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Já estamos por aqui para junto meditarmos numa palavra ao vivo. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos refletir. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E diz: feliz é os povos cujo Deus é o Senhor. Tudo isso está escrito na palavra de Deus. Então, por isso que a cada dia nós temos que ler a Bíblia para procurar saber o que Deus quer com a minha vida, com a sua vida e com as nossas vidas. Porque hoje nós estamos aqui e amanhã ou daqui a pouco podemos estar do outro lado da vida. E conforme a Bíblia diz: tudo quanto vier a tua mão para fazer, faça conforme a tua força, porque para a sepultura, para onde nós iremos, não há obra, não há indústria, não há mais nada para se fazer. Nós não podemos se enganar ou ficar no engano do mundo. Por quê? Aparentemente parece que tudo está indo bem, mas se você não estiver na palavra de Deus, conforme a palavra de Deus diz, você está caminhando para o inferno, meu amigo e minha amiga. Essa que é a realidade. Eu não vou mentir para você. Eu não vou te enganar. As minhas redes sociais é para isso. É para falar a verdade do Evangelho como a verdade é. Mas, infelizmente, muitos preferem o engano. Glórias a Deus. Por isso, procure uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja verdadeiramente ensinando o Evangelho de Cristo. Se você está numa igreja, onde uma igreja diz que nem tudo é o que está escrito, cuidado, preste muita atenção. Você pode estar caminhando para o inferno pensando que está indo para o céu. Por isso, a proposta de Deus hoje para as nossas vidas é: orai, sem cessar, e observai o que está na palavra de Deus. Meus amigos, eu tenho conversado com muita gente, tenho entrado em contato com alguns pastores, amigo meu, de outras igrejas, e eles têm chegado a uma conclusão, assim como eu cheguei. Meus amigos e minhas amigas, eu vou falar a conclusão que nós chegamos. O espírito da apostasia já está em muitas igrejas. Está em muitas igrejas. Não tenha dúvida. Por que, irmão, está em muitas igrejas? Olha a quantidade de coisas que estão acontecendo que a palavra de Deus nunca autorizou. Nunca. Nunca autorizou. Vai chegar um período, irmão. Vai chegar um período em que não vai dar mais para congregar. Porque as igrejas vão estar tão apóstatas da fé que é o espírito maligno que vai estar comandando essas igrejas, não mais o Espírito Santo de Deus. Mas, irmão, como é que eu faço para identificar que aquela igreja é verdadeira e aquela outra é fácil? É simples. É só você observar os ensinamentos. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo jamais vai odiar a palavra de Deus. Eu tenho falado isso na minha igreja e por onde eu tenho passado pregado. Antes de eu pregar, a primeira coisa que eu falo com o pessoal que está me ouvindo, ou com a membresia que está me ouvindo: pode uma pessoa cheia do Espírito Santo odiar a palavra de Deus? Odiar o que está escrito? Uma outra coisa também. Eu estava conversando com um amigo que é pastor há mais de 15 anos. Glórias a Deus, se há mais de 15 anos tem experiência. Glórias a Deus, não começou agora. E eu conversei com ele o detalhe seguinte. Eu falei: gente, olha só, meu amigo, olha só. Você viu os cargos que estão inventando agora? Coisa que a palavra de Deus não existe. Aí ele falou assim para mim: mas irmão, está todo mundo fazendo.
Eu falei, é verdade. Tá todo mundo fazendo. O interessante, né? Que na nossa época, eu falei assim para ele, na nossa época, para se consagrar ao ministério pastoral, você tinha que ter experiências, você tinha que ter conhecimento e você tinha que ter, no mínimo, o básico da teologia. Aí o que está acontecendo agora? Um fez, todo mundo está fazendo, está dando certo e está todo mundo copiando, sem perguntar a Deus se é isso que Deus quer. Meus irmãos, Jesus revolucionou o mundo com 12 discípulos. Um se desviou, se suicidou, Deus colocou outro no lugar. Quem? Colocou Estevão no lugar. Então nós temos que estar muito atento para saber se isso que está acontecendo é a vontade de Deus ou é a vontade do diabo. Ah, tem como o irmão provar isso? Daqui a pouquinho, eu já vou te mostrar na Bíblia. Deixa eu ver a hora. Não, já vou adiantar agora porque eu tenho que ir para a consagração. Hoje tem consagração lá na minha igreja. Se você quiser ir lá na minha igreja, lá tem Bíblia, irmão. A hora que o Satanás estiver comandando certos lugares, nem nesses lugares eu não piso mais. Porque lugares onde a palavra de Deus é proibida e nem tudo é o que está escrito, isso aí é uma igreja de Satanás, isso. É uma sinagoga de Satanás, conforme está em Apocalipse. Entendeu? Então eu conheço Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. Então eles estão inventando muita coisa que não existe. A ordem é igreja, o homem e a mulher. Só que aí tiraram o homem e colocaram a mulher no lugar do homem e o homem no lugar da mulher. Então vai vestir uma saia, pô. Já que você não quer exercer a sua função eclesiástica, vai vestir uma saia então. Glórias a Deus. É só para você ter um entendimento, irmão, que a palavra de Deus ela não mente. Jesus estava revolucionando o mundo com 12 discípulos. Um se desviou, se suicidou porque foi contra a palavra do Senhor. Aí dos 12 só ficou 11. O que eles fizeram? Colocaram Estevão no lugar e continuou os 12. Depois os discípulos foram morrendo devido à perseguição de Roma e dos religiosos. Entendeu? E do povo que estava desorientado. O povo achava que estava fazendo uma coisa certa, estava fazendo uma coisa errada. Por isso que eu falo que tanto quem ensina a palavra de Deus erradamente e quem ouve a palavra de Deus erradamente e aceita, os dois irão para o inferno. Porque Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Ah, irmão, mas por causa de que Deus está permitindo isso? Porque está no livro de Romanos. É o que eu vou ler aqui agora. Não queira estar enquadrado igual está no livro de Romanos. Eu estou te orientando. Tem dúvida? Pega a orientação ainda com os poucos ainda que tem a verdade. Agora, não resista à verdade. Resista ao pecado. Resista ao pecado. Eu já tenho deixado bem claro aqui com a minha varoa aqui. Se caso eu morrer primeiro do que ela, já deixei ela avisado. Não aceite aquilo que a palavra de Deus nunca autorizou. Porque senão você vai condenar a tua alma ao inferno. Eu não sei, eu compreendo seus ensinamentos. Cuidado com esse modismo, onde um faz, todo mundo está fazendo. Entendeu? E alguns com palavras de persuasão. Tá dando certo, eu vou fazer também. Isso é palavra de persuasão. E mais, o diabo voltou a congregar em muitas igrejas. Quem expulsou Satanás da igreja foi Jesus. Que Satanás e os demônios estavam tranquilos congregando na igreja. Irmão tem como provar isso que você fala? Claro que eu tenho. Ó. Você vai falar uma coisa que eu não sei? Glórias a Deus. Você acha que eu fico em casa o quê? Jogando peteca? Brincando de bate-palma? Cavaroa? Quando eu estou em casa, quando eu não estou no trabalho, quando eu estou em casa, eu estou lendo a Bíblia, eu estou pesquisando. Eu até estou buscando agora uma referência acerca desse modismo que está aí. Até agora eu não vi nenhuma autorização divina. Pelo contrário, eu vi as proibições de Deus.
E muitas pessoas já condenadas ao inferno. Meus amigos e minhas amigas, pelo amor de Deus, procure ler o que está na Bíblia. Você já ouviu falar da igreja de Laodiceia? Estava todo mundo bem. E não dava nem para perceber que Jesus não estava mais ali. Oh, glória, aleluia. É um manto de carne, de mistério. Queima ele, Jesus. Glórias a Deus. Mas tem como o irmão provar? O irmão falou que prova. Prova a sua Bíblia aí. Já que eu gosto de você que você questiona. Eu gosto de questionadores. Por isso que eu falo aqui que os meus melhores amigos aqui são os meus perseguidores. Por quê? Quanto mais eles me perseguem, mais eu faço a obra de Deus. Quanto mais eles tentam me silenciar, me isolar, me calar, mais eu prego, mais eu anuncio. Porque tem gente que pensa que eu dependo de igreja para pregar. Eu não dependo de igreja para pregar, não. Se as portas fechar na igreja, tem um mundo. Se o mundo fechar, tem as estações de trem, tem ônibus, tem rua, tem o trabalho, tem aqui em casa e agora live. Te proibiram de fazer live? Pode ter certeza. Foi o Satanás. Foi o Satanás. Aqui, ó, desde o início que eu comecei até agora, estou pregando, estou anunciando. Você não pode falar, você está proibido. Uma vez um pastor chegou para mim e falou assim, você está proibido de pregar. Eu falei, por qual motivo? Aí ele falou assim, porque você fala demais. Eu falo demais e o quê? Quero que você me orienta. O que foi que eu falei demais? Não, você sabe que os crentes aqui são meio sensíveis e não pode sair falando qualquer coisa. Eu falei, qual foi a qualquer coisa que eu falei? Aí ele se enrolou todo. Aí depois eu descobri, sabe o quê? Que esse pastor estava em pecado. A palavra estava cortando ele. E ele começou a querer abafar, caindo para o extremo, para que ninguém perceba que o que ele estava praticando, ele estava errado. Você entendeu? Essa que é a questão. Quem tem medo da pregação do evangelho, da palavra de Deus, ou é porque está enquadrado ou está em pecado. Irmão, se eu fosse citar tanta coisa aqui, você se escandalizaria. Porque a gente que é do ministério, as coisas chegam a gente mais rápido. E eu fico, meu Deus do céu. Eu poderia falar assuntos aqui, mas eu não vou falar não. Esse assunto só é bom falar em escola bíblica dominical ou em reunião de culto de doutrina. Porque senão você ia se escandalizar. Agora, não olhe para essas coisas erradas. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Salvação individual, meu. Todo mundo um dia vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer. Todo mundo um dia vai morrer. E a Bíblia diz que morreu, segue-se o juízo, vai prestar conta ao Criador. E aí? Valeu a pena você ficar olhando para as falhas dos outros, para o erro dos outros? Valeu a pena você estar com esse sentimento diabólico? Ah, para mim estar lá na igreja, eu prefiro estar aqui fora, que quem está lá está pior do que eu. Não, meu irmão, quem está lá ainda tem uma oportunidade de se consertar. Agora você ir fora, como é que você vai se consertar? Você tem que tentar compreender, entender, se você é uma dessas pessoas que eu vou falar aqui agora. Porque não adianta, Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, meus amigos e minhas amigas. Uma certa vez chegaram para mim e falaram assim, tá cheio de pastor errado aí andando por aí. Eu falei, é mesmo, tá cheio de pastor errado. Concordo contigo, porque também tá cheio de feiticeiro andando errado, cheio de idólatra andando errado, cheio de pessoas que bebem andando errado, ateu andando errado. Sai citando todo mundo. Aí a pessoa fala, você não pode julgar a religião dos outros. E você pode julgar a minha? Se uma pessoa errou, você não pode botar todo mundo num pacote, não. Porque a Bíblia fala que Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Não vai mesmo. Mas vamos entender, então, se realmente o que eu estou falando tem embasamento? Nem tudo que se diz avivamento não é avivamento, não. Avivamento, com pecado se alastrando, não é avivamento, não. É espírito maligno fazendo aquilo ali. Que o Espírito Santo convence, está escrito. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Entendeu? Se o Espírito Santo aí nessa igreja não está convencendo a pessoa a mudar de vida, tem alguma coisa errada. Entendeu? Mas vamos lá então, vamos meditar então, e daqui eu já vou me retirar direto para a igreja. Vamos meditar na palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo 1. Do versículo 18, a leitura vai ser extensa.
mas faz-se a necessidade para isso. Glórias a Deus. E mais, não queira tentar pensar que é jogando letra. Eu não jogo letra, eu prego a verdade. Jogar letra é eu citar teu nome aqui. Citei teu nome? Não citei teu nome, olha. Agora você está enquadrado, vai se consertar. Pelo menos tua consciência ardeu aqui nessa vida. Não ardeu do outro lado da vida. Vamos lá, o que diz a palavra do Senhor? Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, a igreja de Roma, ele escreve com um único propósito: alertar, advertir e fazer que os cristãos que ainda estão vivendo de qualquer maneira viessem consertar. Olha o que ele falou. Porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus não se pode conhecer, nele se manifestou, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, como tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se estende, claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcussáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. E vem mais, hein? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de criaturas, de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, e à imundícia para desonrar seus próprios corpos, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram mais e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou com as suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza, semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamando em sua sensualidade, uns para com outro, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa do seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estando cheio de toda a impiedade. Aqui vem a sequência de pecados, além daqueles que já foi falado aqui. Olha só, estando cheio de toda a impiedade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, cometendo engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis no contrato, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também consente aos que fazem. Aqui Paulo está sendo bem claro à igreja que está em Roma. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Por isso, meus amigos e minhas amigas, o modismo que está agora na igreja não é uma convocação ou uma instituição que Deus instituiu. Isso é coisa do homem. O homem que inventou isso. Se nós pesquisarmos o que aconteceu na Europa Ocidental, as igrejas se acabaram. Eu já avisei, continuo a avisar e vou continuar a falar. Vou ficar naquilo que eu fui ensinado há 20 anos atrás. Até os dias de hoje eu tenho estado nos ensinamentos doutrinários da palavra de Deus, conforme os ensinamentos dos apóstolos de Cristo. Deus não precisa da ajuda do homem para poder fazer o que deve ser feito. Ele conta com você, mas não que você venha inventar uma coisa que a palavra de Deus nunca autorizou. Agora, como corrigir os erros doutrinários? Como corrigir? É só pregando a verdade como a verdade é. Ah, irmão, o que você acha? A Bíblia diz?
Se a Bíblia não diz, então eu não acho nada. Ah, irmão, tá todo mundo fazendo, e aí? A Bíblia diz? Se a Bíblia não diz e não autoriza, aí nada. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, você é muito preconceituoso. Você é muito assim, não é assim não, estamos em outro tempo. A Bíblia fala que a Bíblia não muda com o tempo não. A palavra de Deus diz que ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Quem está mudando são vocês. Fazendo uma coisa que Deus não autorizou. E nós ainda, os poucos que ainda existem na posição, alertando vocês ainda estão resistindo à verdade. Não é a mim que vocês estão resistindo. Podem vir de qualquer maneira, não estou nem aí. Eu faço a minha parte. Meu Deus do céu, irmão. Recentemente, obreiros que eu conheço da minha época, de 20 anos atrás, 15 anos atrás, se esqueceram até o ornamento das vestes sacerdotais. As vestes sacerdotais, meu amigo. Deus vai te cobrar. Não é a mim, não. Deus vai me cobrar a mim se eu não falar a verdade, porque eu conheço a verdade. Quando eu estou em casa, eu não estou em casa vendo televisão, vendo novela, vendo coisas que não convém, assistindo futebol. Não é isso não. Eu não perco nem tempo com isso. Porque o nosso tempo nessa vida é tão curto, irmão. Daqui a pouquinho nós vamos partir. E até esse tempo que nós temos nessa vida, Deus vai cobrar o tempo que Ele nos deu. Está escrito. E olha que eu nem entrei na pregação, eu só li para você ter pelo menos um termo de consciência. Sabe por causa de que eu não apoio nada que o mundo vem apresentando para a gente? A única coisa que eu gostava de assistir assim era a Copa do Imundo. Não é nem Copa do Mundo, é Copa do Imundo. Mas no dia que eu vi um vídeo onde eu vi um jogador milionário de futebol induzir um presidente da república a tirar dinheiro da saúde para colocar no futebol, no Maracanã, morreu ali para mim, irmão. Por isso que qualquer um que vem falar de negócio de futebol comigo, eu dou logo fora. Porque um parente meu precisou de atendimento médico nesses períodos aí, há um tempo atrás, muito tempo atrás, e não tinha um atendimento médico decente, morreu. Mas por quê? O cara que é famoso, milionário, tem condição de como é que o nome se fala? De pagar um hospital particular, induziu tirar dinheiro da saúde para colocar nessa desgraça de futebol. É por isso que você não vai para frente. Se você está do jeito como é que você está, você não tem paz interior e nem exterior. Vive uma vida alheia, uma vida aparente, feliz, quando chega dentro de casa o vazio volta. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. A igreja é uma instituição religiosa para que se ouça a palavra de Deus. A igreja não é um ambiente para ficar fazendo de circo. A igreja não é um ambiente para ficar reunir a todos para ir a retiros passageiros. Muitas igrejas fechando. Deus está vendo tudo isso. E a Bíblia está escrito: o que vós tem feito com o tempo que eu te dei. Está escrito assim. Ainda diz mais. Ainda diz mais. Eu vou achar essa passagem aqui e vou falar aqui agora. Eu vou encerrar aqui, irmão, que eu tenho que ir para a igreja. Entendeu? Eu faço a minha parte, não adianta. Ninguém me cala, irmão. Se está escrito e ponto final. Não, irmão, não se pode falar tudo que está escrito. Não, está em pecado. Se você está com medo de ouvir a verdade, porque você está em pecado. Aqui, ó, achei, ó. Eu deixo tudo anotadinho na minha Bíblia. Aqui, ó. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. E Deus pede conta do tempo que passou. Está escrito assim mesmo. E Deus pede conta do tempo que passou. O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? O problema é seu? O problema é seu mesmo. Você que vai prestar conta? Vem mais, ó.
Isaías capítulo 57, versículo 4. De que fazei o vosso passatempo? E contra quem escancarei essa tua língua? Salmos 101, do versículo 6 a 8. Os olhos de Deus tudo vê. Tudo vê. E mais, tem mais, hein? Tem mais. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Vai lá ver o que está escrito. E cada um foi julgado segundo as suas obras. Meus irmãos, faça de tudo para você não ser largado de lado. Ah, mas irmão, eu já estou na igreja. Não basta só estar na igreja. Você tem que viver uma vida com Deus, cheio do Espírito Santo. Se você tem uma vida com Deus, cheio do Espírito Santo, você vai saber quem está falando é verdade e quem está falando é mentira. Por isso, meus amigos e minhas amigas, procure o mais rápido possível perceber se você verdadeiramente está fazendo a vontade de Deus ou a vontade do diabo. Essas são as palavras do Senhor. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte ao vosso coração. Não vou estender muito, porque se eu começar a estender muito aqui, eu vou começar a pregar, vou esquecer da hora. Para me pregar, depois que eu começo, eu não paro mais. Eu só dei uma introdução. Foi só a introdução, irmão. Não é nem pregação, foi só a introdução. Entendeu? Por isso que eu falo, nunca aceite aquilo que a palavra de Deus nunca autorizou. Miriam tentou tomar a posição de Moisés, fez a cabeça de Arão, viu o que aconteceu com ela. Entendeu? Entre outros mandamentos na Bíblia, que achou que a posição era aquela, quando foi ver, meu amigo, já era. Entendeu? Quando Jezabel tomou o reinado, tramando, ainda tentou enganar o povo ainda, colocou o filho, entendeu? Para estar na direção do reinado na época de Acabe. Deus levantou qual profeta para profetizar contra ela? O profeta Elias. O profeta Elias profetizou a ruína de Jezabel e toda a sua casa. Por isso, nós não devemos tomar posições que Deus não autorizou. E Deus vai cobrar primeiro a liderança, irmão. A liderança que instituiu essas coisas erradas vai ser a primeira a ser cobrada. Entendeu? Vai ser a primeira a ser cobrada. Por isso que eu digo para vocês, veja se está na Bíblia. Se tiver na Bíblia, você aceite. Se não tiver, você não aceita. Eu sirvo a Jesus desde 1996. Desde 1996 até hoje eu vi muita coisa. Tenho muita experiência para falar. Só que infelizmente nem todo mundo está preparado para ouvir aquilo que eu tenho para falar. Porque tudo que eu tenho para falar envolve 100% o mundo espiritual. E a maioria das pessoas se assusta quando a gente começa a falar. Como recentemente, o rapaz pegou uma de minhas mensagens, que está no canal no YouTube para assistir. O nome da mensagem é Frente a Frente com o Diabo. Eu acho que ele não percebeu que eu venho desde o Gênesis até o Apocalipse mostrando todas as pessoas que tiveram frente a frente com o diabo, para depois contar o meu testemunho. Aí eu descer na estação de trem, aqui é próximo onde eu moro, ele me parou para dizer que eu estava mentindo, que tudo que eu falei nessa mensagem era mentira, e que eu era mentiroso. Me chamou de pastor falso e tudo. Aí eu falei assim para ele, olha só, meu amigo, vamos fazer o seguinte, eu não sei por que você está tão irritado comigo, entendeu? Vamos fazer uma prova de Deus. Se o que eu falei é mentira, o Senhor há de me punir por todas as mentiras que eu tenho falado até hoje. Vamos fazer essa prova? Agora, se o que eu falei é a verdade, eu não vou nem dizer a tua punição. Eu vou deixar o Senhor tratar de você.
Aí não vai acontecer nada não, você é falso profeta. Eu falei, vamos ver então. Vamos ver. Até o dia de hoje, todas as palavras se cumpriram. De tudo aquilo que eu falei, vamos ver. Ah, não vai acontecer nada não, seu mentiroso, falso profeta. Foi embora. Um vento soprou para ele. Que veio bater na porta aqui de casa aqui. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, me ajude. Falei, por quê? O Satanás está lá dentro de casa e eu não sei como tirar o diabo de lá dentro de casa. Ah, você falou que tudo que eu falei era mentira? E o que está na mensagem que eu preguei também é mentira? Como é que você está acreditando agora no Satanás? É só você entrar dentro de casa e Satanás não existe. Simples assim. Não, irmão, pelo amor de Deus, me perdoa, irmão. Eu me precipitei. Como é que eu faço para expulsar o demônio lá de casa? Olha, é muito simples. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E mais, a Bíblia, toda ela tem a sua teoria dentro de um fato real daquilo que aconteceu. O que você tem que fazer nesse momento, já que o diabo não está saindo de dentro do teu lar? O que Jesus nos ensinou? Aí o que, irmão? O que Jesus ensinou? Você não lê a Bíblia não, meu amigo. Você precisa ler a Bíblia. Eu vou te dizer aqui. Casca de demônio só sai com jejum e oração. Provavelmente se alojou dentro do teu lar uma casca de demônio. Por isso que você não está conseguindo expulsar. Para você expulsar essa casca de demônio, você precisa se arrepender dos teus pecados, abandonar tudo aquilo no mundo que pertence ao diabo, porque tem coisas que pertencem ao diabo, você tem que largar de mão, e aí sim, com jejum, com oração, todos esses espíritos malignos vão embora. Ele seguiu a receita que eu falei. Sabe o que aconteceu? O capeta se mandou de dentro da casa dele. E esse é o segredo, irmão. É a verdade. Para que ficar mentindo? Para que ficar enganando o povo? Ah, eu sei para que, né? Para que, né? Glórias a Deus. Fale a verdade. Porque Jesus falou, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a sua alma. Por isso, meus amigos e minhas amigas, venha para Jesus. Fique firme com Jesus. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja verdadeiramente ensinando o Evangelho de Cristo. E aí sim, você vai sentir paz no seu coração. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Vamos orar para poder se retirar. Meu Deus, Jesus, as palavras não são minhas, Senhor. As palavras são tuas. Toma este homem e esta mulher nas tuas mãos. Esclarece os teus mandamentos, Senhor. Os teus mandamentos são suaves. Os teus mandamentos consolam, meu Deus. Que o Senhor Jesus possa tocar na mente e no coração dessas pessoas, através do teu Santo Espírito, meu Deus. Só apenas estou aqui como um canal, meu Senhor. De mim mesmo e da minha própria vontade, estaria parado. Mas eu não consigo parar, meu Senhor, porque o teu Santo Espírito é quem me guia. Mas o teu Santo Espírito me dá uma paz tão grande, Senhor, que em gratidão a Ti, meu Deus, eu não faço por obrigação, mas por livre e espontânea vontade, para ver este homem e esta mulher compreendendo as verdades e se libertando deste mundo de ilusão. Meu Deus, toma cada um nas tuas mãos, cura, restaura, renova, batiza com teu Santo Espírito e que eles possam compreender, meu Senhor, que não há outro caminho a não ser a Ti. Eu entrego cada vida nas tuas mãos, abençoando a cada dia com as ricas bênçãos dos céus, e que o Senhor Jesus e o Espírito Santo possa falar mais forte aos corações, confirmando a Tua palavra. Glórias a Deus.
Meus amigos, minhas amigas, vou ficar por aqui mesmo. Na próxima oportunidade, se Deus quiser, estaremos aqui novamente para trazer uma palavra de vida para todos vocês. Estamos em todas as redes sociais com um nome único, Gelson Bezerra Oficial, e você pode conferir, está tudo aí. Estamos no Face, no Instagram, Twitter, WhatsApp, Mensage, Link, Quai, TikTok, Like, o YouTube, principalmente o YouTube, as mensagens que estão no YouTube. Inclusive tem essa que eu acabei de falar, que tem o tema Frente a Frente com o Diabo. Você assiste essa mensagem que você vai ser edificado em nome de Jesus. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Glórias a Deus.